Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pela oportunidade de poder cultuar ao Senhor. Queremos rogar ao Senhor que traga os nossos pensamentos cativos ao Senhor neste momento. Ajuda-nos a ouvir a Tua palavra, dai-nos graça para nos desligarmos de outras coisas, Senhor, enquanto somos edificados pela Tua palavra. Que o nome do Senhor seja louvado na nossa vida e que o Senhor fale com a Tua igreja, apesar de mim, e para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Irmãos, esse texto é contado em 3 evangelhos. Ele é contado em Mateus, aí no capítulo 14, ele é relatado também em Marcos, e no capítulo 6, e também no capítulo 6 do evangelho de João. Por isso vocês vão ver que no decorrer da explanação da palavra, em algum momento, vocês vão ver determinadas informações que não estão aqui em Mateus, mas que estão em algum desses outros textos, ou em Marcos ou em João. Deixa eu tentar localizar vocês sobre o que estava acontecendo. Cristo tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, e aquele povo extremamente imediatista já estava pensando em fazer Jesus rei, em promover uma espécie de um levante ou coisa parecida e tentar colocar Cristo como rei. Na realidade, eles nem percebiam que se eles tentassem apenas fazer isso, eles seriam de imediato sufocados pelo Império Romano que tomava conta de Jerusalém e de Israel naquela época. Mas Cristo, percebendo o que acontecia com eles, o que se passava no coração daquelas pessoas, inclusive sabendo o massacre que seria se um pequeno grupo ali resolvesse de alguma forma proclamar Cristo rei, o texto de Mateus diz que ele simplesmente despede os discípulos e a multidão. O versículo 14 diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar adiante dele, enquanto ele despedia as multidões. Ele simplesmente, percebendo que aquelas pessoas queriam torná-lo rei, e do perigo que isso significava para elas, ele começa a mandar os discípulos seguirem. Olha, entrem no barco, sigam, e ele começa a dispersar as pessoas. As pessoas vão seguindo, e assim que fazem isso, o próprio Cristo para orar um tempo. E ele sobe ao monte e passa bastante tempo orando. Na realidade, irmãos, ele acaba passando a noite toda orando. Imagine, isso tinha sido por volta da primeira vigília da noite, e ele orou até de manhã, e os discípulos estavam seguindo no mar. O texto relata para a gente que enquanto os discípulos seguiam, uma grande tempestade se forma naquele momento, se forma no mar. Irmãos, eles passam a noite toda lutando com aquela tempestade.
sem conseguir chegar do outro lado, na cidade de Genezaré, aonde eles queriam chegar. Cristo vai ao encontro deles e Pedro e os outros, quando percebem que Cristo está vindo, caminhando sobre as águas, se assustam e dizem, deve ser um fantasma. O Senhor Jesus olha para eles e diz, não é um fantasma, sou eu, não tenham medo, fiquem calmos. E Pedro olha para Cristo e diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, então mande eu ir ter com o Senhor, me diga que eu vá caminhando sobre as águas. E Jesus disse, pode vir, Pedro, se é isso, pode vir, você pode vir caminhar comigo aqui sobre as águas. Pedro salta do barco e começa a caminhar com Jesus no meio da tempestade. Lembrem que eles estavam no meio de uma tempestade, quando Pedro se joga dentro do mar, começa a caminhar com Cristo, até que em um momento ele para, começa a olhar o que estava acontecendo ao redor dele, se assusta, começa a afundar e Cristo toma ele pela mão. Quando Cristo toma Pedro pela mão, olha para ele e diz, Pedro, por que você teve medo? Por que você estava com medo? A sua fé é pouca, você é um homem de pouca fé. E ele pega Pedro e ambos sobem ao barco, e quando sobem no barco, a tempestade simplesmente para. Acabou tudo, não tem mais tempestade. E aqueles homens começam a adorar ao Senhor, reconhecendo nele verdadeiramente o Filho de Deus. Quando eu comecei a ler esse texto, irmãos, eu percebi que ele não é um texto pequeno, ele na realidade tem 12 versículos e tem muita coisa para discutir nesse texto. A minha dúvida enquanto preparava esse sermão era se eu conseguia separar nesse texto algo para pregar em um domingo apenas, ou se seria necessário dividir isso em 2 ou 3 domingos. Eu disse, então eu vou pegar apenas um aspecto do texto, um aspecto desses 14 versículos, para discutir num único sermão nessa noite de hoje. Então a minha intenção com vocês, e como eu estou dizendo, irmãos, tem muito mais coisa nesse texto. Nesses 2 parágrafos tem bastante informações que daria para pelo menos mais uns 2 sermões. Mas eu resolvi apenas pensar um aspecto daquilo que está aqui no texto para conversar com vocês. E na realidade, conversar sobre 3 lições que nós devemos aprender com as dificuldades. 3 lições que nós devemos aprender com as dificuldades. A primeira delas, o que acontece na vida do cristão é, de forma final, obra do próprio Cristo. O que acontece na vida do cristão é, de forma final, obra do próprio Cristo. Mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. O que é que eu estou querendo dizer? Que no meio das dificuldades, no meio das lutas, no meio dos problemas e das aflições que nós passamos, nós nem sempre paramos para pensar que a nossa vida é do Senhor. E ela é completamente e totalmente controlada por Ele. Não acontece nada na sua vida ou na minha vida que não tenha o controle amoroso de Cristo. Inclusive, momentos difíceis como esses. Se você olhar para o texto, aí no versículo 12, diz que é o próprio Cristo quem compele, quem manda os discípulos seguirem adiante. Cristo sabia, irmãos, o que estava para acontecer. Ele tinha noção das dificuldades e lutas que os discípulos iriam enfrentar durante toda a noite. Mas é Ele mesmo quem manda os discípulos irem e irem sozinhos. Percebam que Cristo não vai com eles, Ele os manda embarcar, manda atravessar o mar, sabendo que eles iam enfrentar, mas mesmo assim os manda. É interessante que o próprio Cristo passou por um episódio muito semelhante. O evangelista Mateus relatou isso no capítulo 4 aí do próprio evangelho de Mateus, quando ele fala sobre o início do ministério de Cristo, e diz que o próprio Espírito Santo conduz Cristo ao deserto para ser tentado. Lembram disso? Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Irmãos, a palavra que é usada por Mateus aqui, em Mateus 4:1, levado, tem a mesma origem, tem a mesma raiz da palavra compeliu em Mateus 14:22.
as duas palavras têm a mesma raiz e têm um sentido bem semelhante. Em Mateus capítulo 4, o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado. Em Mateus 14, é o próprio Cristo quem encaminha, quem compele os discípulos a enfrentarem o mar, a embarcar, sabendo as dificuldades que eles haveriam de enfrentar. Então vejam, irmãos, na realidade, muitas vezes nós achamos que Cristo não está conduzindo a nossa vida quando determinadas coisas acontecem que não estavam previstas, que não são boas, que nos entristecem, que nos causam problemas, determinadas dificuldades que nós enfrentamos. Nós não conseguimos muitas vezes ver a mão de Cristo nisso. E o que eu queria dizer para vocês nessa noite é que sim, a mão de Cristo está guiando a nossa vida, mesmo nesse momento. Não apenas quando coisas boas acontecem. Não apenas quando você, por exemplo, enfrenta uma determinada dificuldade e você consegue superar e você percebe claramente a mão de Deus ajudando você naquele sentido. E a gente para e diz assim, rapaz, foi Deus que me ajudou. Só pode ter sido Deus que me sustentou para fazer isso. O que eu quero dizer para você é que Ele está com você não apenas nesse momento da vitória, não apenas nesse momento que você superou o problema, mas durante todo o tempo. É que na nossa cabeça, muitas vezes, é como se Cristo estivesse meio que ausente, como se Ele não estivesse controlando, como se Ele não estivesse conduzindo, e por isso nós enfrentamos determinadas coisas. Então na nossa cabeça é assim, se eu passo por uma dificuldade muito grande, de relacionamento com um amigo, algumas vezes a gente pensa, só pode ser o diabo. Isso só pode ser o diabo que está providenciando isso, que está colocando problemas na nossa relação, que está tentando atingir e dificultar a minha vida. Quantas vezes nós pensamos apenas dessa forma, como se a gente de alguma forma estivesse descartando Deus dessa equação? Quando as coisas acontecem de forma boa, não. Por exemplo, em determinado momento, Pedro chega para Jesus e diz assim, Senhor, estão cobrando o imposto da gente. O que é que eu faço? Isso está em Mateus no capítulo 17. O que é que eu faço? Jesus explica para Pedro, ele diz assim, olha, na realidade, eles não deveriam cobrar impostos daqueles que são filhos. Mas aí no capítulo 17, versículo 27, Jesus completa o pensamento dele e diz assim, mas para que não os escandalizemos, vejam como é interessante, né? Cristo, o próprio Cristo, tendo cuidado para não trazer escândalo. Imaginem, quantas vezes a gente não tem esse cuidado, né? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida e diz assim, a vida é minha, o comportamento é meu, a roupa é minha, o carro é meu, o dinheiro é meu, o não sei o que é meu, quem quiser que se meta com a sua vida. O próprio Cristo olha para Pedro e diz, olha Pedro, eu entendo que eles não deveriam cobrar da gente não, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Vejam, estavam cobrando o imposto, que era de 2 dracmas. Cristo chega para Pedro e diz, Pedro, lance o seu anzol, pegue um peixe. Na boca desse peixe, vai ter uma moeda chamada estáter. Essa moeda equivale exatamente a 4 dracmas. O imposto era de 2. Esta moeda equivale a 4. Faça o seguinte, Pedro. Abra a boca do peixe, tire o estáter e vá e pague o imposto por mim e por você. Quando acontece isso na nossa vida, a gente diz, rapaz, é Deus. A gente até copia, né, um jargão dos irmãos pentecostais, né? É Deus purinho na terra. Já viram a expressão, né? Quantas vezes a gente diz isso? Por entender que realmente foi algo tão maravilhoso, foi algo tão grande, foi algo tão miraculoso que aconteceu, que só pode ter sido Deus. Por exemplo, em João capítulo 21, os discípulos passaram a noite toda pescando, tentando pescar pelo menos. Ao raiar do dia, eles não tinham pego nada. Cristo tinha ressuscitado e eles não tinham encontrado Jesus ainda. De repente, Jesus aparece na beira do mar, olha para eles e diz, lancem a rede naquela região ali. Lancem a rede naquele lugar. Eles vão, lançam a rede e pegam 157 grandes peixes. A rede já estava por se romper, de tão grandes que eram os peixes. Isso está em João capítulo 21.
Quando aquilo aconteceu, Pedro, na mesma hora, disse: é o Senhor. É o Senhor. É a segunda vez que eles viam esse tipo de coisa acontecer. A mesma coisa que aqueles discípulos pensaram é o que a gente pensa quando alguma coisa muito boa acontece. Acontece alguma coisa muito boa na nossa vida, a gente está esperando e orando a Deus há muito tempo por uma criança, e de repente essa criança chega, a gente está estudando, a gente está se matando para passar no vestibular, para passar no concurso, para conseguir um emprego, e esse emprego chega, e a gente se alegra, a gente diz: rapaz, realmente foi Deus que fez isso. E foi, irmãos, foi Deus que fez isso. Mas o que eu queria dizer é que é Deus também quem providencia um momento difícil, como aconteceu aqui. Foi o próprio Cristo quem conduziu os discípulos para aquele momento de luta, para aquele momento de dificuldade. Isso não foi apenas uma obra do mar, sabe? Isso não é apenas uma obra do diabo, isso não é apenas uma obra dos homens, é uma obra de Deus. Acima de tudo, é uma obra de Deus. Quando eu digo isso, eu não estou desprezando, irmãos, não estou desprezando os agentes usados por Deus nesse processo. Esses agentes têm responsabilidade. Por exemplo, naquele momento, Deus utilizou-se das forças da natureza para colocar os seus discípulos em dificuldade. Ele que é dono da natureza, Ele que fala e as ondas obedecem, Ele que, como diz o salmista, chama cada estrela pelo seu nome, naquele momento, Ele se utilizou do mar para que os discípulos enfrentassem aquela dificuldade. Algumas vezes Deus se utiliza de pessoas ímpias até, de pessoas que não conhecem e que não o servem, mas que são usadas por Deus em algum momento para trazerem problemas à nossa vida, para trazerem dificuldade para a nossa vida. E algumas vezes a gente fica pensando, e às vezes fica até com raiva dessa pessoa, porque a gente diz: rapaz, por que esse filho do diabo fica fazendo isso? Fica me atormentando, tem esse tipo de comportamento e aquele. Eu não estou desprezando a responsabilidade dessa pessoa que se comporta dessa forma e que traz problema à sua vida. Não estou desprezando, irmãos, a responsabilidade dele. Ele é responsável pelo que faz. Se ele te persegue, se ele te ofende, se ele te critica, se ele faz aquilo que ele não deveria fazer, ele é responsável por isso. O que eu estou querendo dizer a você é que Deus é muito maior do que ele, extremamente maior do que ele. E se Deus não quisesse, Ele não faria isso. Se Deus não quisesse, aquele mar não se levantaria contra os discípulos. Quantas vezes, irmãos, eles atravessaram aquele mesmo mar e nunca aconteceu nada? Quantas vezes eles atravessaram e enfrentaram problemas? É Cristo quem é o Senhor das circunstâncias. Deus é o Senhor das causas secundárias, mas Ele, o próprio Deus, é a causa primária de todo e qualquer problema. Deus é a causa primária de toda e qualquer bênção. Não sei se vocês já ouviram a história, eu não sei se é uma história com H ou se é uma história com E, da irmã que vai a um programa de televisão dizer que estava enfrentando muitas dificuldades e precisava muito de uma cadeira de rodas para um filho dela. E alguém que estava assistindo um programa, um satanista, diz assim: pois eu vou dar essa cadeira a ela. E ele vai, compra a cadeira, envia para o programa, e a pessoa que está dirigindo o programa olha para ela, sabendo que ela é cristã, e diz assim: olha, a cadeira chegou, você quer saber quem lhe mandou? E a irmã olha para a pessoa que está apresentando o programa e diz: eu não quero não. Quando Deus quer abençoar, Ele usa até o diabo. Vejam, é isso que eu estou querendo dizer. Deus é a causa primária de toda bênção, mas Ele também é a causa primária de toda dificuldade, de toda luta e de todo problema na nossa vida. É Ele quem faz com que as pessoas se levantem contra nós. Deixa eu só ler 2 textos para vocês, para mostrar a vocês quanto isso é sério. Segundo livro de Samuel, capítulo 24 e o versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz assim:
tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Vejam, irmãos, Deus estava irado com o povo, e quem é que Deus usa? Quem é que Deus usa para fazer alguma coisa? Davi. Diz o texto que Deus incitou o coração de Davi. Está aí, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Agora vejam, esse mesmo texto sendo descrito pelo cronista, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1. É o mesmo texto, é o mesmo episódio, é o mesmo momento. O texto diz o seguinte: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Veja que em Samuel diz que foi Deus quem fez isso. Em Crônicas diz que foi Satanás quem fez isso. Quem fez finalmente? A pergunta é: quem fez isso de forma final? Foi Deus ou foi o diabo? É esse o ponto que eu estou tratando com vocês, que eu quero mostrar a vocês. Na realidade, Deus usou o diabo para fazer isso. Mas a causa primária, aquele que faz com que o diabo haja dessa forma, é o próprio Deus. O diabo não é um ser autônomo que pode fazer o que der na sua cabeça, apenas porque deu vontade e eu vou fazer. Se ele pudesse fazer isso, irmãos, certamente nenhum de nós estaria vivo aqui hoje. Nenhum de nós. Vocês imaginam se Deus dissesse ao diabo que ele poderia fazer o que quisesse com a gente? Deus disse isso ao diabo uma vez sobre Jó. Vocês lembram o que aconteceram? Os filhos de Jó estavam na casa de um irmão deles, fazendo um churrasco, comendo lá, se alegrando. E veio um vento, derrubou a casa sobre todo mundo e todo mundo morreu de uma vez. De uma vez só, todo mundo morreu. Na realidade, nós estamos aqui porque é Deus quem controla cada uma dessas coisas, cada uma delas. O que acontece aqui em Samuel e o que acontece em Crônicas é exatamente isso que Cristo está fazendo lá em Mateus, quando ele manda os discípulos embarcarem. Naquele momento ele usou o mar, nesse momento ele usou o diabo, mas é ele quem usa, é ele quem faz, as circunstâncias são dele, a história é dele, os problemas são dele e as bênçãos são dele, é tudo dele. Não existe, irmãos, yin e yang, um disputando com o outro, não existe um equilíbrio de forças, sabe, um tentando ver quem é que vai vencer. Não existe. Existe apenas um soberano sobre todas as coisas, todas elas. Eu só preciso dizer a vocês, as pessoas são responsáveis pelo que elas fazem. Não adianta a gente querer causar mal a alguém, e eu já vi isso, pessoas já me disseram isso, que ela fez mal a alguém, e ela disse assim: pastor, mas não fui eu não, foi Deus. Imagine, mas não fui eu não, foi Deus. Eu sei, eu tenho certeza que Deus é Senhor daquela circunstância. Não tenho dúvida disso. Mas eu sei que a pessoa que realizou é responsável por isso. Eu tenho plena convicção. Ela fez porque o coração dela é mau. Ela fez porque ela é inclinada a fazer isso. Eu tenho plena certeza disso também. Deixa eu ler mais um versículo para vocês. Em Jeremias, capítulo 25, versículos 8 e 9. O Senhor falando de um dos reis mais terríveis que já existiram, e que Deus usou, o próprio Deus usou, para castigar o seu povo. O nome desse rei era Nabucodonosor. Está no capítulo 25 do livro de Jeremias, os versículos 8 e 9. Jeremias 25, 8 e 9. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte. Irmãos, o sujeito aí pode estar oculto, mas quem é que manda buscar as tribos do norte? Quem é? No meu rascunho aqui, eu inclusive botei em negrito e em vermelho a palavra eu. Só para ficar mais claro, o texto diz assim: visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu, o Senhor,
mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veja o que ele chama, meu servo. Meu servo. Ele chama Nabucodonosor de meu servo. E os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor. E os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Ou seja, o povo de Israel tinha endurecido o seu coração, tinha se voltado contra Deus, não perseverou em servir ao Senhor, e o Senhor diz, eu vou levantar Nabucodonosor. E esse Nabucodonosor vai vir aqui, vai assolar vocês, vai matar os seus jovens, vai levar pessoas cativas, vai derrubar os muros da cidade, vai tocar fogo no templo. Eu vou fazer isso. Percebem? Deus está usando um rei ímpio, mas que era ele que estava usando. As circunstâncias pertencem a Deus. Deixa eu só mostrar a você agora o quanto cada um de nós é responsável pelo que fazemos. Ainda no próprio Nabucodonosor, aí em Jeremias mesmo, capítulo 27, se você puder virar a página de sua Bíblia, capítulo 27, os versículos 5 a 7, mostram que Nabucodonosor era responsável pelo que ele estava fazendo. Jeremias 25, 5 a 7, Jeremias 27, 5 a 7, diz assim, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. É Deus quem dá, é tudo dele e ele dá a quem ele quiser. E o interessante, o que eu acho muito interessante nesse versículo, é que ele diz, eu dou àquele a quem for justo. O que mais me chama a atenção aqui, irmãos, é quando a gente vê uma pessoa que não serve a Deus, que na realidade quantas vezes blasfema contra o Senhor, que não se importa com Cristo ou com seus mandamentos, e que tem aquilo que a gente mais queria. E quantas vezes no nosso coração a gente diz, por que é que Deus dá isso a essa pessoa, hein? Me diga. E aí o Senhor diz aqui em Jeremias, é tudo meu, e eu dou àquele a quem eu acho justo dar. Quando Ele dá é porque é justo, é assim que Ele faz, é dele, é tudo dele. E ele continua no versículo 6. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. É tudo de Deus e neste momento ele está entregando nas mãos de um rei ímpio para que cumpra a sua vontade. Aí o versículo 7 fala sobre a responsabilidade de Nabucodonosor. E diz, todas as nações servirão a ele, a Nabucodonosor, né? A seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Percebem, irmãos, que Nabucodonosor é responsável pelo que ele faz? Ele é tão responsável pelo que ele faz que Deus diz, ele, neste momento, está oprimindo o meu povo. Mas vai chegar o momento em que ele vai pagar por isso. E que ele mesmo será oprimido por outros povos. Jeremias 25, 7. Até que também chegue a vez de sua própria terra. Quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Eu sei que muitas vezes, irmãos, essas coisas não são fáceis de entender. Não são. Eu sei que a gente fica pensando, mas se é Deus, na realidade, que é Senhor de todas as coisas, se é Deus que na realidade está entregando tudo na mão de Nabucodonosor, como é que ele pode ser responsável? Ele pode e ele é responsável por dois motivos. Primeiro, porque o coração dele é mau. Deus não está obrigando Nabucodonosor a fazer nada. O coração dele é mau, ele é assim. A natureza dele é essa. É a natureza de pecador. É a natureza de alguém distante de Deus. Ele é pecador e ele está fazendo isso porque essa é a sua natureza. É a mesma coisa que Jesus diz do diabo em João 8, 44.
Ele diz, ele é mentiroso desde o começo. É a sua natureza, a natureza de mentiroso. Ele mente, não é porque ele é obrigado, ele mente porque ele é mentiroso, porque é o desejo do coração dele. E Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, vai usar a mentira do diabo, vai usar a maldade do coração de Nabucodonosor, mas nem o diabo e nem Nabucodonosor vão sair impunes daquilo que eles fizeram. Mas o meu ponto nessa noite é tentar esclarecer para vocês que é Deus a causa primária de tudo. De tudo. Quando você manda alguém consertar uma cadeira de madeira na sua casa e 2 dias depois que essa pessoa consertou a cadeira, você senta, cai e se machuca. A pessoa que fez o serviço mal feito é responsável. É responsável mesmo. Foi ele que fez mal feito. Ele deveria ter consertado para que a cadeira não lhe oferecesse risco. Ele é responsável sim pelo que ele fez. Mas Deus é muito maior do que ele. E é dono dessa circunstância também. Também. Não adianta você querer pecar contra a pessoa que não consertou a cadeira devidamente como deveria consertar. Porque na realidade quem controla toda e qualquer circunstância é o Senhor. Essa é a primeira lição que a gente aprende no meio da dificuldade. Deus é Senhor de todas elas. Um segundo ponto. Cristo sempre estará presente nessas dificuldades. Cristo sempre estará presente. Pelo menos de 2 formas. Uma delas, intercedendo. E uma segunda forma, agindo em nosso favor. É Cristo quem manda os discípulos entrarem naquele barco e seguirem para o outro lado. Mas enquanto ele faz isso, enquanto os discípulos seguem, o texto diz que ele sobe ao monte e passa a noite toda orando. A noite toda orando. Irmãos, o Novo Testamento fala para a gente sobre a intercessão de Cristo em vários momentos. Ele sabia o que seus discípulos, o que seus servos estavam enfrentando. Ele mesmo tinha encaminhado os seus discípulos para aquele momento. Mas ele não encaminha e fica de lá que só observando e rindo, sabe? O que eles estão passando, o que eles estão sofrendo. De jeito nenhum. Os discípulos são encaminhados para aquele momento difícil, mas ele sobe ao monte para orar e para falar com o Pai. E eu imagino o próprio Cristo orando pelos seus discípulos, para que o Senhor sustente a sua fé, para que eles amadureçam, para que eles aprendam a confiar nele, para que eles encontrem descanso. A noite toda o Senhor ora, a noite toda, irmãos. O texto diz aí em Mateus 14, 25, que Jesus foi ter com os discípulos na 4ª vigília da noite. Em Israel, naquela época, o tempo era dividido dessa forma. Eles contavam as horas do dia como a 1ª hora, a 2ª hora, a 3ª hora. Lembram quando diz que houve trevas e grande escuridão, da hora 6ª até a hora 9ª? Essa era a forma como eles contavam o dia. A hora 6ª era o meio-dia, a 1ª hora era 6 da manhã. A hora 6ª era o meio-dia, a hora 9ª era as 3 horas da tarde, quando Cristo expirou, a hora 9ª. Eles contavam o dia assim. À noite eles dividiam em 4 vigílias. Cada vigília tinha duração de 3 horas. A primeira vigília começava às 6 da noite e ia até às 9. Foi na primeira vigília que Cristo despediu os seus discípulos. Nesse período que vai entre 6 e 9 da noite. Ou seja, estava começando a anoitecer, a escurecer, quando Cristo despede os seus discípulos, na primeira vigília da noite. O momento em que Cristo sobe, é assim que ele despede a multidão, ele vai ao monte para orar. E passa a noite toda orando. Na 4ª vigília da noite, que vai das 3 às 6 da manhã, das 3 às 6 da manhã, Cristo desce do monte e começa a caminhar sobre o mar para ir ao encontro dos discípulos. Ele estava, irmãos, a noite todinha orando pelos seus discípulos, orando pela obra que ele haveria de fazer, conversando com o Pai. Então sim,
É verdade que é Cristo quem nos conduz a toda e qualquer situação, seja ela boa ou seja ela ruim. É verdade, mas Ele não nos abandona nesse momento. Ele está intercedendo por nós. Ele está diante de Deus, irmãos, orando por mim e por você, conversando com o Pai, para que nós sejamos sustentados. Lembram quando Ele conversa com Pedro? Ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás me pediu para cirandar com você, mas eu intercedi ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Cristo orando pelos seus discípulos. Romanos capítulo 8, versículo 34, fala do que Cristo está fazendo agora, irmãos. Agora, diz o texto assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, enquanto eu estou aqui falando, Cristo está intercedendo pela minha vida junto ao Pai. Cristo está intercedendo pela sua vida junto ao Pai. Cristo está conversando com o próprio Espírito Santo, para que o Espírito Santo pegue as minhas palavras, tão tortas às vezes, sabe? Tão imperfeitas para traduzir aquilo que Ele registrou, mas que Ele pegue essas palavras e aplique no seu coração. Enquanto nós estamos aqui falando, Ele está intercedendo por nós. Enquanto você está enfrentando dificuldades e lutas, que Ele mesmo providenciou que você enfrente, que Ele mesmo conduziu você para as que há em frente, Ele está orando por você, para que você se mantenha firme, para que você se sustente na fé, para que você vença, para que você perceba que as dificuldades e as lutas não te obrigam a pecar. Quantas vezes, né? A gente enfrenta tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, que a gente pensa que o único modo de reagir a determinada situação é pecando, é agindo na mesma moeda. Quantas vezes a gente diz assim: eu fui obrigado a fazer isso. Nós não somos obrigados a pecar, irmãos. Não somos obrigados a pecar, é a entristecer o Espírito Santo, apesar de toda a tribulação que venha sobre a nossa vida. É isso que o Senhor Jesus está fazendo, intercedendo por nós. O autor aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. E o finalzinho do versículo diz assim: vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, o Senhor Jesus vive sempre à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Então Ele não está apenas nos conduzindo a situações difíceis, mas Ele está intercedendo por nós. E no momento certo, Ele não vai apenas interceder, Ele vai agir. E é isso que eu queria dizer a você, irmãos. O momento que Cristo age é o momento perfeito. Muitas vezes não é para a gente. Quando nós estamos com dor, nós queremos que essa dor pare. Nós não queremos explicação. Tem coisa que cause mais raiva do que você estar com dor. Aí você chega no hospital, você dá a entrada lá na urgência, e aí a pessoa manda você para o pré-atendimento, e a pessoa do pré-atendimento, depois de conversar com você, põe uma pulseirazinha verde no seu braço. E quando você olha para o verde daquela pulseira, que você sai lá fora, aí você vê uma placa informando lá os critérios de atendimento na urgência. E aí você vê lá: verde, não é urgente. Amarelo, pouco urgente. Vermelho, urgente, atendimento imediato. Já viram isso no hospital? Quando a gente está com dor, que alguém põe aquela pulseirinha verde na gente, dá vontade de arrancar. A gente está com dor, a gente quer que o negócio passe. A gente não quer que a pessoa bote na gente uma marca dizendo que não é urgente. Mas os critérios precisam ser seguidos. A gente é assim. A gente é extremamente imediatista. Então, quando a gente está vivendo um momento ruim, quando a gente está vivendo um problema, uma dificuldade, a gente muitas vezes não quer saber que Cristo está intercedendo por nós. A gente muitas vezes não quer saber que o Senhor Jesus está ao lado de Deus, intercedendo por nós. A gente quer a solução do problema.
É isso que a gente quer. Mas entendam, irmãos, o melhor momento para a solução desse problema é o momento em que ele vai agir. No caso dos discípulos, ele entendeu que o melhor momento era a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã. Foi nesse momento que ele desceu do monte, depois de ter orado a noite toda, e começou a caminhar sobre as águas na direção dos discípulos, para estar com eles. Para os discípulos, o momento certo já tinha passado há muito tempo. Há muito tempo. Mas apenas porque eles ainda tinham muito a aprender. Assim como a gente. Assim como eu e você. Quando tem algo que incomoda, quando tem algo que a gente não gosta, a gente está disposto a fazer praticamente tudo para mudar isso, para atender o que a gente quer. E é aí que muitas vezes a gente acaba desprezando o plano de Deus e achando que Ele não está tomando conta da gente, mas Ele está, irmãos. Da mesma forma que Cristo conduziu os discípulos para aquele momento, Ele estava intercedendo por eles. No momento certo, no momento que Ele entendeu que era a hora de agir, no momento perfeito, Ele simplesmente desce do monte e começa a caminhar sobre as águas. Irmãos, é nessa hora que as coisas começam a mudar completamente. Os discípulos viviam uma luta muito grande. A distância que eles precisavam percorrer era mais ou menos 9 quilômetros. A noite toda, eles tinham conseguido percorrer apenas 5. Era um trajeto muito rápido, mas eles só tinham conseguido percorrer 5 quilômetros por causa da dificuldade, por causa das ondas, por causa dos problemas que eles enfrentavam. Eles não sabiam mais o que fazer. Mas aí Cristo começa a caminhar na direção deles. E é interessante, irmãos, porque o modo como Cristo resolve ir na direção deles, já deixa claro quem Ele é, quem é o próprio Cristo. Irmãos, Ele não vai de uma forma natural. Ele não pega um barco e diz assim, me leve até o outro lado. Não é isso que acontece. Ele não aluga, ele não pega um barco emprestado com alguém, ele não pede que alguém leve ele do outro lado. Ele simplesmente desce do monte, começa a caminhar na direção do mar, começa a entrar no mar e a caminhar sobre as águas. No meio da tempestade, os discípulos percebem, à luz da lua, um vulto caminhando na direção deles. Eram pessoas tão supersticiosas, eram pessoas de tão pouca fé, que eles começam a se desesperar. Não, deve ser um fantasma. Deve ser um fantasma. Eu acho interessante que o texto não fala tanto do terror deles pela tempestade, mas fala do terror deles por causa do fantasma, por causa de Cristo que caminhava na direção deles. Marcos, quando fala sobre Cristo caminhando, é interessante, capítulo 6, versículo 48 de Marcos, diz assim: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, Marcos 6,48, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Cristo chega, irmãos, no meio da dificuldade e da luta dos discípulos, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos se assustam, que dizem, deve ser um fantasma, ele responde, sou eu, não temais. Irmãos, só lendo, para a gente perceber o impacto da frase de Cristo. Quando Cristo olha para os discípulos e diz, sou eu, Ele não está apenas se identificando como eu e você fazemos. Ele não está só dizendo, não, sou eu, Edward, sou eu, Tiago, sou eu, Natália. Não é isso que Ele está dizendo. Naquele momento, e os discípulos entenderam isso, naquele momento, Ele está fazendo uma referência a Êxodo 3,14. Lembram quando Moisés vê aquela sarça ardente, que ele se aproxima, e ele diz assim, quem é o Senhor? Quem é que eu vou dizer que me mandou? E o Senhor, falando no meio daquela sarça, diz, Moisés, diga a eles, eu sou, me enviou a vós.
Esse era o nome de Deus. Eu sou. Era isso que Cristo estava dizendo a eles. Em João 8,58, Jesus conversando com os judeus, teve um determinado momento em que Cristo olha para os judeus, João 8,58, e ele diz assim: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Nesse texto, João 8,58, Jesus estava se identificando com o Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente. E os judeus pegaram em pedras para querer apedrejá-lo, porque perceberam o que ele estava dizendo. Jesus estava dizendo para os judeus: eu sou Deus. Era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: fui eu que falei com Moisés naquela sarça ardente. Eu que estou aqui falando com vocês. E aí os judeus pegaram em pedra e disseram: esse homem está blasfemando. Ele está se comparando a Deus. Mas era isso que ele estava fazendo lá em João. Irmãos, e é isso que ele faz quando ele caminha na direção dos discípulos no meio daquela tempestade. É a mesma coisa. Ele olha para os discípulos e diz: sou eu. Não era uma pessoa qualquer. E os discípulos sabiam disso, porque eles não viam uma pessoa qualquer caminhar sobre as águas. Eles não viam uma pessoa qualquer caminhando sobre o mar no meio de uma tempestade. Uma pessoa qualquer não faz isso. Deus faz. Deus faz isso. E eles sabiam disso. Eles entenderam. Na hora que Cristo olhou para eles e disse: sou eu, não temais. O que ele estava dizendo é: há algum tempo atrás, há algumas horas atrás, eu mandei vocês entrarem no barco e enfrentar essa tempestade. Eu sabia o que vocês iam passar. Eu sabia o que vocês iam enfrentar. Enquanto vocês estavam aqui, eu estava intercedendo por vocês. Mas agora chegou o momento de agir. Portanto, sou eu. Não temais. Não tenha medo. Nesse momento, é interessante que Mateus começa a contar uma história. Dentro da história principal, ele insere a história de Pedro, que os outros não contam. Marcos não conta, João não conta. Mas o Evangelho de Mateus, que tem o objetivo de mostrar que Jesus Cristo é o Rei dos judeus, Mateus registra isso. E ele insere essa outra história de Pedro. Pedro faz a mesma coisa. Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, me diga que eu vá caminhando sobre as águas. Vejam que é interessante, que no primeiro momento, foi Cristo quem tinha mandado os discípulos enfrentarem a tempestade. Agora é Pedro que está se colocando nessa situação. Eles estavam na tempestade, mas ainda estavam dentro do barco. Mas Pedro diz: Senhor, deixa eu sair do barco. Deixa eu pular no meio da tempestade e caminhar com o Senhor. Pedro só fez isso, irmãos, porque ele sabia quem era Cristo. Porque ele entendeu quando Cristo disse: sou eu. Ele entendeu que ele estava falando com o próprio Deus. Foi por isso que ele fez isso. Ele salta na água e ele começa a caminhar. E para a glória do Senhor, para nossa edificação, Mateus registra que Pedro, caminhando ao lado do próprio Deus, caminhando sobre as águas, ele já estava caminhando. Ele não ia começar. Ele já estava caminhando ao lado do próprio Cristo, que tinha acabado de dizer que era Deus. Pedro começa a olhar para as circunstâncias. Pedro começa a olhar para as ondas. Impressionante, né? Algumas pessoas ficam pensando assim: não, eu não posso fazer isso. Ou se Pedro fez isso ou aquilo, é porque era um apóstolo, né? É porque era Pedro, é porque era Paulo, é porque era João. Gente igual a mim e você, irmãos. Ele estava caminhando ao lado do próprio Cristo. Ele estava caminhando sobre as águas. Mesmo assim, ele olha para as ondas e fica com medo. Diga se não parece com a gente. Ele olha para as ondas e fica com medo. Quando ele tira o olhar de Cristo, quando ele começa a ficar com medo, ele começa a afundar. Diga se não parece com a gente. Ele simplesmente começa a afundar. É interessante, irmãos, quando a gente enfrenta determinadas dificuldades, que a gente tem dois tipos de comportamento, né? Um deles é tentar resolver no braço da carne.
é tentar resolver a brutalidade na brutalidade. É resolver na força do braço. E outro comportamento que a gente tem às vezes é de simplesmente se entregar. Dizer, não tem jeito, eu não tenho mais força, sabe? Eu não tenho mais o que fazer, deixa para lá. Não, deixa assim. Não adianta não, deixa estar. Sempre que a gente faz isso, a gente começa a afundar. A gente começa a desanimar. A gente começa a perder a batalha. A gente começa a perder a luta no momento em que a gente deixa de perceber que Cristo é Senhor das circunstâncias e começa a ficar com medo do que vai acontecer. É isso que acontece com Pedro. Ele está caminhando com Cristo, mas ele está cheio de medo. Ele está cheio de receio. O Senhor Jesus, que como diz o salmista, né, conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos pó, sabe o quanto a gente é medroso, o quanto a gente é fraco, sabe o quanto a gente vive buscando amuleto. Ele sabe o quanto nós somos pequenos. Ele sabe quantos de nós encheram um copo com água e botaram em cima da televisão enquanto uma pessoa orava, para depois tomar aquela água, porque aquela água ia curar a gente. Ele sabe quanto a gente é supersticioso, ele sabe disso. O quanto a gente quer se agarrar a alguma coisa física, né? Ele, quando olha para a gente, ele lembra de Filipe, chegando para ele dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Só nos mostre. E aí Jesus olha para ele e diz, Filipe, eu estou há tanto tempo com você, e você ainda me pede para lhe mostrar o Pai. Você ainda não percebeu que eu sou. Sou eu, esse que fala com você. Você não percebeu isso ainda? Então o Senhor, irmãos, que conhece a fragilidade da nossa fé, da minha fé, da sua fé, a fragilidade que só permite a gente descansar de verdade, se a gente tiver um plano de saúde. Eu não estou dizendo que você não deve ter um plano de saúde, não. O que eu estou dizendo é que a minha confiança precisa estar em Cristo e não no plano de saúde. Se você pegar a minha carteira que está no carro, você vai achar um cartão no plano de saúde lá dentro também. Eu não estou dizendo a você que não tenha um plano de saúde. O que eu estou dizendo é, não coloque a confiança nele não. Aquela carteirinha de plástico pode ajudar em tão pouca coisa. Há pouco tempo atrás eu procurei um endocrinologista. E a operadora daquela carteirinha de plástico me disse que eu conseguiria um endocrinologista com 90 dias. Pelo menos. Pelo menos, viu? Com 90 dias. Então, quantas vezes a nossa confiança é colocada nessas coisas, né? Quantas vezes? Mas Cristo sabe disso, irmãos. E Ele estende a mão para nos sustentar na nossa pequena fé, para não permitir que a gente afunde, exatamente como fez com Pedro. Da mesma forma que fez com Pedro, Ele faz comigo e com você. Quando no meio da luta, da dificuldade, do problema, a nossa fé começa a fraquejar, a tristeza começa a querer invadir o nosso coração, a gente começa a desanimar que talvez não tenha solução, que talvez não tenha jeito. Ele sabe disso. E Ele está disposto nessa hora a estender a mão sobre nós e nos socorrer. E voltar com a gente para o barco. Ele está disposto a fazer isso. Deixa eu mostrar para você o fechamento dessa história toda. Aí, Mateus capítulo 14, versículo 33, mostra o motivo de tudo isso. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu comecei esse sermão, irmãos, dizendo a você que Cristo é Senhor de todas as circunstâncias. Que é Ele quem nos conduz às circunstâncias boas, mas também às circunstâncias ruins, a dificuldades e lutas. É Ele quem nos conduz, é Ele. Depois eu disse a você que enquanto nós estamos nessa dificuldade, Ele está intercedendo por nós. E que no momento certo, Ele vai agir em nosso favor, no momento dEle. Agora eu quero dizer a você que tudo isso tinha um propósito, sempre teve, nunca foi em vão.
Enquanto eu falava sobre o primeiro ponto, de que é Ele que nos conduz a momentos difíceis, talvez você tenha se perguntado aí, me diga, para que Ele faz isso? Vá, me diga para que é que Ele faz isso? Muitas pessoas, irmãos, entendendo incorretamente o Senhor, dizem, não, Deus é um Deus de amor. Ele jamais nos conduziria a um problema. Ele jamais nos conduziria a um momento difícil. Porque eles não entendem o amor de Deus. Porque eles acham que o amor de Deus é que nem o amor deles. Que é que nem o nosso amor, que muitas vezes entra com o nosso filho numa lojinha de brinquedos e acha que amor é dar tudo o que ele quer. Não, amor é dar tudo o que ele quer. Se ele quer isso, eu dou. Se ele quer isso, eu dou. Se ele quer isso, eu dou. Esse é o nosso amor distorcido, afetado pelo pecado, que não olha para o futuro, que não percebe a criança que está formando, que não percebe a mensagem que está transmitindo ao fazer isso. Esse é o nosso tipo de amor. Não é esse o amor do Senhor. O amor do Senhor é verdadeiro, é profundo e é de verdade. E olha para o futuro. Quando Ele conduz a mim e a você a momentos difíceis, a tribulações, a lutas, a momentos que vão fazer a gente chorar, não é em vão. É para que eu e você cresçamos na fé. É para que Cristo seja formado em nós. É para que aconteça com a gente exatamente o que aconteceu com os discípulos. Pedro está afundando, Jesus estende a mão, pega Pedro, os dois entram no barco. O texto diz, no versículo 32, simplesmente em 3 palavras, nem faz muito alarde, em 3 palavras, cessou o vento. Diz o versículo 32, cessou o vento, acabou. Irmãos, o vento era só instrumento, o vento era só causa secundária, o vento era apenas aquilo que Deus estava usando. Mas quem tinha feito aquela tempestade era o próprio Deus. E o motivo está aqui agora no versículo 33. Para que os discípulos o adorem. Para que os discípulos reconheçam que verdadeiramente és o Filho de Deus. É esse o motivo da tribulação que você passa. É esse o motivo da luta que eu enfrento. Deus não me conduz a lutas e às dificuldades porque Ele é mau. Ele não te conduz a momentos difíceis, porque Ele tem prazer na sua tristeza, porque Ele tem prazer em ver você chorando. Não é isso. É para que você aprenda por experiência própria, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Senhor das ondas, que Ele é Senhor do vento, que Ele é Senhor da tribulação, que Ele é Senhor do concurso, que Ele é Senhor do coração do seu esposo, da sua esposa, que Ele é o Senhor do seu útero, que Ele é o Senhor da sua enfermidade. Ele é Senhor de tudo isso, irmãos. É isso que Ele quer mostrar para a gente, sabe? Não é para que eu e você apenas fiquemos lá sofrendo. Nada disso. Ele está formando Cristo em nós. Ele está nos conduzindo à verdadeira adoração. Essa semana eu estou lendo o livro de Jó. E misericórdia, é prova, viu? É difícil, irmãos. Às vezes eu me coloco no lugar do que Jó estava passando e eu fico pensando quanto de nós suportaríamos aquilo, sabe? Jó era uma pessoa muito crente, que estava servindo ao Senhor, que lutava com o pecado todo santo dia. O próprio Deus dá testemunho de Jó, não é outra pessoa. É o próprio Deus quem olha para Satanás e diz, Satanás, você tem visto o meu servo Jó? Um homem temente, um homem que se desvia do mal, um homem íntegro. Irmãos, é Deus dando testemunho de Jó. E Jó passa por tudo aquilo que ele passou. Jó perde 10 filhos. 10 filhos Jó perde. A gente não quer perder um de jeito nenhum e não quer mesmo. Nem Jó queria, mas ele perdeu 10. Ele perdeu todo o seu patrimônio. Ele perdeu a sua saúde. Tem um texto de Jó, eu não lembro agora o capítulo, mas tem um texto que ele diz assim: eu passo a noite toda acordado, me coçando e sentindo dores. Da minha pele rachada sai pus a noite toda. Eu não consigo dormir aterrorizado pela dor e pela tua presença que me atemoriza.
Nos poucos momentos que eu consigo pegar no sono, eu tenho pesadelos. Dá para imaginar o que aquele homem estava passando? Nada que se compare ao que a gente vive. Dá para imaginar. Mas depois de tudo isso, chega no capítulo 42, a partir do capítulo 38, né, de Jó, quando Deus fala com ele, Jó diz assim: Senhor, eu me abomino no pó e na cinza, porque enquanto eu sofria, enquanto eu estava enfrentando aquela dificuldade, eu estava pronunciando um monte de palavras que não tinham o menor sentido, que não tinham entendimento. Era por causa do meu sofrimento, era por causa da minha dor. Mas, Senhor, no meio dessa dor, no meio desse negócio todo, eu não te conhecia de verdade. Era só de ouvir falar, era só de ouvir. Mas depois de perder os meus filhos, de perder os meus bens, depois de ver a minha esposa mandar eu amaldiçoar o Senhor, depois de ver 3 pessoas, durante muito tempo, me atormentarem o tempo todo, dizendo o quanto eu estava em pecado, depois de achar que o Senhor mesmo não era mais justo, hoje eu te conheço, realmente, não apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É essa, irmãos, a conclusão da história aqui de Mateus. O Senhor Jesus não conduziu os discípulos àquele momento por maldade ou porque queria ficar observando eles sofrerem. Não foi. O Senhor Jesus queria que eles reconhecessem que Ele é o Filho de Deus. O Senhor Jesus queria que a fé deles aumentasse. Eu não posso dizer que você não tem fé. Eu não posso dizer que a sua fé é pequena. Eu não posso dizer que a fé dos discípulos era pequena, a não ser porque o próprio Cristo disse. O próprio Cristo disse sobre Pedro: você é um homem de pequena fé. E experiências como aquela, estavam ajudando Pedro a ter a sua fé aumentada. Isso acontece na sua vida e na minha. Deixa eu terminar dizendo uma coisa a você. Eu não sei, irmão, que tipo de tribulação e luta você tem enfrentado, sabe? Não sei. Talvez você venha enfrentando problemas financeiros. Talvez você venha enfrentando problemas de relacionamento com seu esposo, com sua esposa, com seu filho. Talvez você venha enfrentando problemas emocionais, dificuldades em lidar com suas próprias emoções. Talvez haja no seu coração muito medo com relação ao futuro. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Quantas vezes eu conversei com algumas jovens que foram educadas por mães crentes, mas que não conheciam verdadeiramente ao Senhor e que passaram a vida toda dizendo a elas: olhe, vocês têm que trabalhar, vocês têm que ter um emprego, não dependa de homem, não dependa de seu marido, porque ele vai embora uma hora dessa, te larga e você não vai ter nada. Quantas vezes conversei com jovens assim, que tinham tanto medo de casar, tanto medo, sabe, do que ia acontecer, e que diziam: eu não posso casar enquanto eu não tiver passado no concurso. Eu não sei que tipo de medo você enfrenta, sabe? Não sei que tipo de luta você enfrenta. Mas eu sei dizer uma coisa: a luta que você está enfrentando foi providenciada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Ele mesmo está conduzindo cada uma dessas coisinhas, sabe? Cada aspecto dessa luta, dessa tribulação, desse problema, para a glória do nome dEle, para a sua edificação, irmão. Isso não é em vão, sabe? Não é em vão. Não fique achando que Deus desistiu de você. Não. Nesse momento, Ele está intercedendo por você. Nesse momento. Pode até ser que você não se sinta com muita força para continuar. Pode ser até que você pense em desistir e dizer: rapaz, não vai dar não. Não vai dar não, sabe? O que eu quero dizer a você é que saiba que o Senhor está intercedendo por você. E que Ele tem a intenção de agir no momento dEle e na hora dEle.
e que esse momento é o melhor momento possível, é a melhor hora possível. Vai ser a hora dele providenciar um emprego, vai ser a hora dele providenciar a aprovação no vestibular, vai ser a hora dele providenciar o casamento, vai ser a hora dele providenciar o filho, vai ser a hora dele providenciar a saúde. É nessa hora, sabe? Vai ser a hora dele providenciar a paz. É a hora dele. E essa hora vai chegar. Enquanto essa hora não chega, a nossa vida está sendo tratada. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. No meio da luta, no meio da tribulação, no meio da tempestade, no meio da prova. Eu posso dizer a você que, no momento certo, Ele vai caminhar sobre as águas na sua direção. No momento dele. E vai trazer paz ao seu coração. E a única coisa que Ele vai dizer a você e a mim é: sou eu. Não tem mais. E quando você ouvir isso, lembre, Ele não está só dizendo que Ele é Jesus. O que Ele está dizendo é: eu sou Senhor da sua tribulação. Eu sou Senhor do seu chefe no trabalho. Eu sou Senhor das suas finanças. Eu sou Senhor da doença. Eu sou Senhor de tudo. É isso que Ele está dizendo. Para que eu e você possamos descansar nele. E encontrar paz no Senhor. Amém. Vamos orar e depois nós vamos cantar. Senhor Jesus, a nossa fé é muito pequena, Senhor. Muito pequena. E nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós ansiamos, Pai, pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Nós precisamos do Senhor, Pai, porque tantas vezes no meio da luta e da dificuldade, nós não temos conseguido perceber que o Senhor está conosco. Não temos conseguido ouvir a Tua voz. Senhor Jesus, sabemos que foi o Senhor quem nesta noite providenciou esta palavra para nossas vidas. E eu quero rogar ao Senhor que fortaleça o meu irmão, Pai, que tem lutado há tanto tempo com a enfermidade, Senhor Jesus, que tem procurado os médicos por tantos anos, Senhor, sem conseguir solução. Estende Tua mão sobre a vida desta pessoa, Pai querido, trazendo tranquilidade, fazendo entender que o Senhor é Senhor desta doença e que o Senhor está cuidando dela. Oh Deus, quantas pessoas têm enfrentado tanta dificuldade financeira por toda a vida, Pai. Oh Pai, tem misericórdia, sustenta Teu povo no meio dessas lutas, nos sustenta, Jesus. Nós estamos declarando diante do Senhor que a nossa fé é pequena. E como aquele homem que precisava tanto de cura para sua filha, nós estamos diante do Senhor dizendo: aumenta a nossa pequena fé, Senhor. Aumenta a nossa pequena fé no nome de Jesus. Nos ajuda a não olharmos tanto para a doença, mas olharmos para o Senhor. Nos ajuda a não olharmos tanto para a dificuldade, para a tristeza, mas olharmos para o Senhor. Nos ajuda, Jesus. Para a glória do Teu nome, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas fraquezas. Nos perdoa, Deus, pelas vezes que duvidamos do Teu cuidado sobre nós. Nos perdoa, Senhor Jesus, porque quantas vezes no meio do sofrimento nós duvidamos do Seu amor, nós duvidamos do Seu cuidado. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Jesus. E nos sustenta para a glória do Teu nome. Nos sustenta, Deus. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.